Investir em criptomoedas não é algo complicado nem arriscado. O que realmente é arriscado é você fazer isso sem estrutura e sem gerenciamento de risco. O Bitcoin como um todo já caiu mais de 80% em algumas outras vezes, e algumas altcoins, até bons projetos, caem mais que isso. Mas hoje eu vou te explicar os 5 pilares para você ter um bom gerenciamento de risco da sua carteira de criptomoedas, para você conseguir aproveitar boas oportunidades do mercado cripto até em momentos de queda, que se você aplicar esses 5 pilares na sua carteira, na sua gestão do dia a dia, você tem uma grande chance de performar muito melhor do que a grande maioria das pessoas que investem no mercado cripto. Então, enquanto a vinheta da Coinex passa, já aproveita para deixar seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe e meu canal é o Descomplica Cripto. A gente descomplica análise, investimentos e gerenciamento de carteiras de criptomoedas, que é o assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Mas se você quiser acompanhar o meu trabalho, você consegue me achar aqui no YouTube como Descomplica Cripto ou no Instagram como felipebatista.btc. E esse é um assunto extremamente relevante, principalmente quando a gente vê o Bitcoin em queda, como ele está no momento. Porque olha só, no momento que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin está $70 mil por unidade, mas ele já bateu ali na casa dos 60, isso recentemente, mas depois de uma queda que ele já teve ali dos $20 mil por unidade. Então, como que a gente vai fazer o nosso gerenciamento nesses momentos de queda, né? Nosso gerenciamento de risco. O primeiro pilar que a gente tem que ter é a estrutura que a gente monta da nossa carteira. Vocês que já me acompanham, vocês sabem que eu não defendo uma alocação 100% cripto, mas que eu acredito e é o que eu faço. Eu tenho uma boa parcela do meu patrimônio relevante em criptomoedas, que é o que eu acredito que é o futuro. O Nassim Taleb, ele fala de um conceito, de uma metodologia de gestão chamada Barbell Strategy, que não é necessariamente a que eu utilizo, mas eu adapto ela para a minha carteira. Funciona da seguinte forma: você coloca bastante peso em investimentos mais conservadores e menos peso em investimentos mais agressivos. E criptomoedas, eles se encaixam dentro desse critério de ser mais agressivo justamente por ter um upside, né? Uma possibilidade, uma assimetria muito mais interessante do que outros tipos de investimento. O Bitcoin, ele é o melhor ativo das últimas décadas que a gente teve, comparando com qualquer outro tipo de investimento. Então, como que a gente conseguiria fazer uma estratégia pensando na alocação? Isso aqui é basicamente o que eu tenho na minha carteira. Entre 25% a 30% eu aloco em criptomoedas. Então a gente tem esse primeiro pilar, eu tenho esse primeiro pilar, que é limitar a minha exposição máxima a uma determinada classe de ativo. Então, fazendo isso, você limita a possibilidade de perda, o risco, a ruína, que é o que a gente não quer. O segundo pilar que estrutura um bom gerenciamento de risco é a hierarquia dos ativos. A gente sabe que, em teoria, altcoins subiriam mais que o Bitcoin por ter menos capitalização. É muito mais fácil uma altcoin pequenininha dobrar de preço do que o Bitcoin dobrar de preço. Só que mesmo assim, você tem que ter uma hierarquia dos ativos. Eu vou mostrar como que eu faço isso aqui também. Mesmo com a minha parcela aqui de 25%, 30% estando em cripto, eu tenho uma divisão também em relação aos outros ativos que eu tenho. Então, geralmente, a minha carteira vai girar entre 70% a 80% em Bitcoin. E eu vou colocando outras altcoins. Eu coloco um percentual de Solana, um percentual de Ethereum e vou quebrando esse percentual que sobrou em outras altcoins, que são altcoins que eu gosto, que eu quero ter na carteira. Chainlink, Uniswap, Iena, vários projetos ali que são interessantes, mas que eu dou uma pulverizada aqui, porque se um projeto que eu tenho 2% da minha alocação de cripto nele, e ele dobra, ele triplica de valor, muito bom, interessante, aumentei um percentual muito bom de rendimento dentro da minha carteira global, principalmente na minha carteira de cripto. Então existe possibilidade de alguma altcoin que está nessa faixinha daqui dos 15% subirem mais que o Bitcoin? Com certeza tem, apesar de que o Bitcoin ter performado muito bem frente a outras altcoins, mas não dá para colocar todo o seu valor, todo o seu dinheiro, todo o seu investimento em muito risco, principalmente no mercado de cripto, que é mais risco. Até altcoins boas caem bem mais que o Bitcoin. Então, mesmo bons projetos, você tem que ter um controle de limitar
qual que é o valor máximo que você quer colocar dentro daquele ativo. E o terceiro pilar para a gente gerenciar corretamente o risco das nossas criptomoedas é fazer um controle de drawdown. Ah, Felipe, o que é isso? Eu vou explicar para vocês aqui, que eu vou trazer de 2016 para frente esse gráfico, porque é quando a gente diminui um pouco a volatilidade do Bitcoin, ele comportar um pouco menos agressivo ali nas quedas, né? E 10 anos de análise é um período bem interessante. Então ele caiu 37% para subir 136%. Depois ele caiu 34% para subir 76%, caiu 29% para subir 219%, caiu 38% aqui em 2017 para subir 166%, caiu 40% para subir 550%, e aqui em 2018 caiu 43% para subir os 1 zilhão de por cento que ele tem subido ao longo do tempo. Então notem que o Bitcoin ele vai tendo essas quedas de 40%, 50% sim ao longo do tempo. Até num cenário de bull market a gente tem correções ali de 20%, 30%. A gente queria que o Bitcoin fosse só subindo assim em linha reta, mas não é isso que acontece. Ele dá oportunidade para a gente ir comprando barato, mesmo nos momentos de alta. E agora sim, esse é o do Bitcoin aí, você vê que caiu 50%. Agora tem altcoins boas, tem bons projetos que atendem problemas no mundo real dentro da blockchain que caem muito, e aí você tem que controlar a sua queda. Igual, por exemplo, uma altcoin que eu estou investido, caiu 40%, caiu 50%, já começa a sair dela. Não se apaixone por projeto nenhum. Ah, a Uniswap é muito boa. Caiu numa determinada faixa de preço, sai dela, vai para outro projeto, vai para Bitcoin, faça caixa. Mas é muito importante você não querer comprar a faca caindo. Olha só, se eu pego aqui, por exemplo, a cotação da ENA, da Ethena, que é um projeto que eu gosto, mas ele já valeu ali $1,20. Quando o projeto sobe muito assim, a gente tem que aprender a realizar. Eu vou falar sobre isso também. Mas sim, você comprou a Ethena a $1,20. Vamos supor que você acertou ali 1,24, o all-time high dele. Você viu que caiu para 80 centavos? Sai do projeto. Você já está com um drawdown muito grande. Você tem que limitar a sua perda. Vamos falar, nossa, Felipe, mas eu vou ficar no prejuízo? Venderia a 80, não estaria vendo token a 10 centavos de dólar. Deixaria de ter uma queda muito grande. E isso acontece com outros projetos também. O Uniswap é a mesma coisa. Gosto do projeto? Gosto. Já valeu quase $50. Tá 3. Se você deu a sorte de comprar 50, caiu para 40, caiu para 30, você já sai do projeto. Não se apaixone por altcoins, independente de qual seja, porque o menor prejuízo é o primeiro que você vai ter, mas aí você consegue limitar o total da perda, né, o percentual de perda que você vai ter, mesmo em altcoins menores. Agora, o quarto pilar para você ter um gerenciamento de risco muito bom é fazer o processo de rebalanceamento de carteiras. E isso é muito simples, mas você precisa ter estratégia, né? Voltando aqui para a tela, imagina que você tem uma carteira hipotética de Bitcoin, de Ethereum, de Solana e altcoin ABCDE. Só que aí você determinou qual que é o percentual que você quer ter daquele ativo. O Bitcoin, você quer ter 70% da sua carteira em Bitcoin. Se ele tá 65% e você vai fazer um aporte, você não vai comprar, por exemplo, a altcoin A, B, C ou D, que já está balanceada. Você vai tentar aumentar isso a quantidade de 5% de Bitcoin, sem deixar de levar em conta o drawdown que a gente limita a queda ali da determinada cripto. Mas o balanceamento que eu estou falando para vocês é, por exemplo, a altcoin C aqui, considere que ela era uma meme coin, por exemplo, você colocou na sua carteira 3%, ela subiu para 12%. O que você vai fazer? Vender. Ah, mas pode subir XYZ, pode subir, mas pode cair, devolver tudo também. E dinheiro bom é dinheiro no bolso. Isso aqui pode limitar os seus ganhos, sim, mas ele não vai te deixar correr o risco de ruína, correr o risco de ficar sempre desinvestido aonde você deveria investir. Agora, o quinto e último pilar, não menos importante, né, para a gente fazer um gerenciamento de risco interessante, tem uma boa reserva estratégica para momentos como esse, que são momentos de queda, e momentos de queda a gente pode ter boas compras de Bitcoin, igual nessa imagem que eu mostrei para vocês. A gente está num momento de queda de 40% do Bitcoin. Imagina que ele cai aqui, igual foi aqui em 2017, 40%, e depois volta 556% na nossa cara, que você gerencia o seu risco de investir em criptomoedas, porque você maximiza a possibilidade de ganhos que você vai ter. E evita até a possibilidade de você sacar
um dinheiro com prejuízo, né? Sacar criptomoedas em prejuízo, trabalhar muito melhor a sua carteira de uma forma muito mais saudável. Eu vou dar um sexto aqui, que é um pilar muito importante para você gerenciar a sua carteira, que é evite a alavancagem. Se você tem aquele dinheiro para investir, não multiplica aquele dinheiro para 10, 15, 20 vezes só porque o mercado está em volatilidade muito alta, está caindo. Evita a alavancagem também. É uma excelente forma de você proteger seu patrimônio. A gente tem que pensar que dinheiro, a gente troca tempo por ele, então é vida. A gente tem que valorizar os nossos bitcoins, a gente tem que valorizar a nossa carteira, a gente tem que trabalhar bem, buscar realmente conhecimento, investir em bons projetos, em plataformas seguras. Então aqui na Coinext você consegue investir em N criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, outras altcoins. Se você não tiver conta ainda, tá na descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro. Então é seguir esses 6 pilares que eu trouxe para vocês e investir em bons projetos de forma consciente. Um grande abraço e até a próxima.